Olá pessoal, vamos continuar então nesse vídeo estudando as ações de evangelização da nossa igreja, com isso conhecendo melhor a história e o passado da nossa igreja. Especialmente eu faço esse convite para a gente voltar o olhar nesses próximos vídeos aqui mesmo para a América Latina. O vídeo anterior já falou de um problema, que é o problema da política envolvida nos ambientes de evangelização, nas organizações de evangelização. E nesses próximos vídeos eu quero partilhar com vocês uma entrevista que eu achei fantástica. Está na revista de Dom Estevão Bittencourt, a Pergunte e Responderemos, de número 343 de 1990. E a entrevista que é feita aqui nas proximidades da celebração do 5º centenário da evangelização da América, no lugar onde se iniciou a evangelização da América, que é na República Dominicana, né, em Santo Domingo, que é ali um dos lugares mais antigos ali do Caribe, né, das cidades mais antigas. Então, Dom Estevão vai colocar aqui numa síntese que nas proximidades dessa celebração, dessa evangelização da América, escrevem-se comentários diversos sobre os pontos positivos e negativos de tal obra. Nem sempre a avaliação do passado é objetiva e serena. Não raro, os contemporâneos querem aplicar aos antepassados critérios e parâmetros de nossos dias, o que redunda em julgamentos injustos. Por isso, as páginas subsequentes, transcrevendo uma entrevista do então atual arcebispo de Santo Domingo, né, o nome dele é Nicolas de Jesus Lopes Rodrigues, de Santo Domingo, os primais da América. Né? O primais, normalmente aqui, como ele explica, é o bispo da sede episcopal mais antiga da América, né? Não quer dizer que ele tem jurisdição sobre os outros bispos da América, mas o primais é isso. Então, esses certamente trabalharam com denodo em prol das populações locais dentro das limitações que a cultura da sua época lhes impunha e que eles em absoluto não podiam ultrapassar. Sujeitos ao regime do padroado, não podiam deixar de depender do braço civil na sua obra de evangelização, como quer que seja. Os missionários souberam surgir-se contra os abusos e fazer um trabalho altamente benemérito. Então, sob o título de A Evangelização na América Latina, êxito ou fracasso, Dom Estevão acende uma luz para a evangelização atual, né, que lá em 1990 já era atual, e ela vai continuar sendo porque as problemáticas podem ter mudado, vamos dizer, exatamente a configuração não está a mesma, mas as situações humanas ainda são muito correlatas. Então vamos começar esse vídeo pedindo a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, que o Espírito Santo venha iluminar aí a nossa quaresma, né? A gente agora está aqui com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, pedindo a ajuda dele para que tanto os missionários no Brasil como cada um de nós saibamos abraçar a nossa cruz, saibamos amar a nossa cruz, né? Esse tem sido o meu pedido para a quaresma que eu partilho aqui com vocês, né? Aprender a amar a minha cruz, amar, gostar dela, porque ela é minha salvação. Então, aqui os missionários vão dar um exemplo de amor à cruz, né? Amor a Cristo na cruz. Então, é importante que a gente entenda que os contextos, eles se modificam sim, mas uma coisa que aconteceu lá no início da evangelização da América Latina se corresponde porque o ser humano, ele é frágil, né? Ele tem a natureza corrompida, ele tem dificuldade de aderir à evangelização e muitas vezes o autossacrifício não vem se a gente não enxergar o próprio Cristo na cruz em nós, né? Ou no nosso irmão, nas dificuldades do nosso irmão, para que a gente não deixe de lado nem a vida material que ele leva, com a problemática que muitas vezes o impede de amar a Deus, né? Viver aquele problema tão doído, tão sofrido, ainda sem conhecer a Deus, duplica o sofrimento, né? Entregar o sofrimento para Deus é dividir o sofrimento com o próprio Cristo, né? Que já carregou a cruz.
Então, assim, nem sempre é fácil a gente transitar por esses dois mundos e a gente pegar as coisas erradas e achar, aqui houve abusos. Eu aproveito aqui já para ler na querida Amazônia, né, exortação apostólica pós-sinodal, querida Amazônia, do Papa Francisco, em que ele vai dizer no número 19 que pelo joio ter se misturado com o trigo entre os missionários, ele vem aqui e pede perdão, porque nem sempre estiveram do lado dos oprimidos. Deploro e mais uma vez peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América e pelos crimes atrozes que se seguiram ao longo de toda a história da Amazônia. Aos membros dos povos nativos agradeço e digo novamente que, com a vossa vida, sois um grito lançado à consciência. Vós sois a memória viva da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum. Né? Eles são essa memória dessa delegação, da criação ao homem. Né? Então, muito a gente tem a aprender com esses povos também, no respeito que eles têm pela terra, de cultivar o que comem, né? E só tirar aquilo que eles vão comer, né? O desperdício para eles deve ser algo que é muito triste. Então, assim, a igreja, ela tem, vamos dizer, a querida Amazônia, além dela ser um convite para todos os povos refletirem sobre essas questões da natureza, né? Tá aí o Papa convidando para a gente em maio meditar sobre a Laudato Si, sobre as responsabilidades que a gente tem com a natureza, né? Com a obra de Deus, que a gente, na verdade, é um cuidado não só com a natureza, é um cuidado com o amor que Deus antes nos dedicou pela criação da natureza. Né? Quem nunca se emocionou com uma paisagem linda, quem nunca se emocionou aí com um pôr do sol belíssimo na montanha ou no mar? Então é Deus querendo se mostrar presente, amoroso. Né? Então, quando a gente fere a natureza, a gente está ferindo o que? O próprio amor de Deus. Então é por isso que a igreja tem toda essa teologia, né, da ecologia mesmo, para nos, porque até pela criação nós podemos chegar a Deus, nós podemos contemplar a Deus, né? Muitas pessoas, aí vai nos ensinar o catecismo, serão salvos, porque não tiveram o conhecimento da palavra de Deus, né, por vários motivos, né, inclusive por falhas nossas, nós cristãos não evangelizamos, mas como também souberam contemplar o belo, souberam contemplar Deus através da criação de Deus. E por isso que a querida Amazônia é uma exortação para o mundo inteiro. Ele vai dizer, né, o Papa Francisco, no artigo 5º da querida Amazônia, que são 8 países que formam a região pan-amazônica. Essa exortação é específica para o Brasil, para Bolívia, Colômbia, Equador, né, a Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. No entanto, é para o mundo inteiro, para que retomar as questões que podem servir de inspiração para outras regiões da Terra, com culturas diversas, com outras riquezas que podem não ser as da Amazônia, podem ser outras riquezas naturais. Então, uma exortação ao mundo inteiro, as pessoas de boa vontade, ele vai dizer também no início da exortação. E também nessa questão cultural, da enculturação, é lembrar sempre para nós cristãos que a igreja não tem só o rosto da civilização ocidental, né, de colonização europeia, tem o rosto de vários outros povos. E no artigo 6º diz que tudo que a igreja oferece deve encarnar-se de maneira original em cada lugar do mundo. Né? Não sempre da mesma forma, não sempre com as mesmas músicas, né? Sempre no respeito ao rito, é o que a igreja ensina e dá para nós, entrega para nós, mas sabendo respeitar essa diversidade com que Deus nos criou. Deus nos criou diferentes, com costumes diferentes, né? Dependendo da região, da geografia, são maneiras de se conviver com a natureza diferente, maneiras de se conviver com outros diferentes. Então, a esposa de Cristo, vai nos ensinar o Papa Francisco, deve adquirir os rostos multiformes que manifestem melhor a riqueza inesgotável da graça. A graça de Deus não vê rosto, não vê diferença. A graça de Deus se derrama a nós por igual, mas para ela se derramar a nós por igual, ela tem que ser absorvida dentro daquela cultura. Então, é por isso que o Papa fala dessa ecologia integral. Né? E de um outro ponto de vista, não enxergar ecologia integral apenas como uma ecologia, vamos dizer, de proteção total da natureza, não, mas proteção do centro da criação da natureza, que é o homem.
né? Quantos ecologistas aí estão ferrenhamente, ONGs defendendo a terra, a gente tem milhões de notícias sobre isso, mas ao mesmo tempo defendem o aborto. O Papa até faz uma certa ironia, né? Como é que pode defender natureza, bicho, mosquito que nos pica, que nos faz mal, mas não defende a vida que está no ventre materno, né? Então, essa ecologia integral quer mostrar para o homem que o homem faz parte de um todo e que o todo deve ser respeitado, né? Desde o mundo material ao transcendental, desde os animais, pelas funções que tem e o serviço que tem a vida humana, até o ser humano, pelo serviço que também deve ter para manter a natureza. Então, partindo dessas duas análises aí, eu queria fazer com vocês uma reflexão que eu acabei anotando lendo essa entrevista, e eu queria começar tanto pela conclusão de Dom Estevão, porque eu não vou ler a entrevista toda, eu resolvi dividir ela em partes, porque eu achei ela tão rica que não vale a pena pegar trechinhos de cada parte. Eu acho que ela vai nos ajudar a compreender como é que é a ação da igreja, o que a igreja já tem de bom, o que a igreja já semeou nesses lugares, para que a gente possa julgar, porque a gente vai ver esses movimentos muito e a gente tem que ter um olhar para o passado para poder enxergar o que está sendo feito no futuro, à luz da querida Amazônia, à luz dos exemplos que a gente tem de antigamente, que Dom Estevão Bittencourt, com sua riqueza cultural, né, sua riqueza de conhecimento, essa maneira de observar o mundo sobre vários ângulos, de proteger a igreja sobre vários aspectos, nos traz nessas revistas, e que eu, com a graça de Deus, venho aqui partilho com vocês. Eu estou entregando para vocês a riqueza que eu recebi, que são os comentários, os ensinamentos, o que Dom Estevão pensa no mundo de rico e de belo, né? E muitas vezes não tão rico e não tão belo, mas para mostrar que aquilo não é o caminho. Então Dom Estevão é meu professor, né? Ele sempre está me informando, e eu venho aqui e partilho apenas com vocês, tá? Estou aprendendo ao mesmo tempo que vocês, isso que eu queria dizer. Então, eu quando li, né, essas entrevistas, e são duas revistas Pergunte e Responderemos, a outra é a 465 de 2001, que também vai dar o exemplo da evangelização e de como os índios se portaram perante a evangelização, né? Eu peguei algumas conclusões para a gente poder começar de um ponto de partida, já de um raciocínio sobre isso, tá? Tanto antes quanto depois, há que se fazer uma distinção, né? Hoje e ontem. Dos bispos aos leigos, todos são mandatários da igreja, cuja figura da autoridade máxima é o Papa. E o Papa se manifestou aqui na querida Amazônia. Ponto. Nem reis, nem rainhas, nem colonizadores, nem missionários podem trabalhar ou ordenar que se trabalhe na evangelização dos povos de forma contrária ao que ensina o magistério da igreja e determina o Papa e, obviamente, a tradição, né? O magistério, a tradição e os ensinamentos do Papa. A extrapolação dos limites concedidos pela igreja, o desvio das finalidades das missões, os malfeitos que existem, tanto que o Papa pediu esse perdão, né? Mas obviamente que aqueles malfeitos não foram feitos com autorização da igreja. E o aproveitamento da estrutura da igreja para praticar atos contrários à fé católica, porque a igreja entra em todos os cantos do mundo inteiro, e muitas vezes vêm os espertos, os que querem se aproveitar dessa estrutura para desviar a finalidade dela. Então, esse aproveitamento dessas estruturas para praticar atos contrários à fé católica, por lógica, não podem ser imputados à própria igreja ou ao Papa, mas tão somente aqueles que excederam ou desviaram a confiança divina deste mandato. E mais uma vez eu trago para vocês a visão jurídica da questão, porque óbvio, né? Tudo que a gente aprende de Deus. Deus nos deu o mandato de cuidar da natureza. Nós somos o quê? Donos não, nós somos mandatários. Devemos entregar tudo isso de forma o quê? Amorosa para Deus, porque Deus nos dá amor. Nós devolvemos amor, não destruição. Então também aqui nessa questão da missão, da evangelização, Deus nos dá o quê? A palavra. E nos dá o comando. Ide por todo mundo e evangelizai, né? De pregar o evangelho, batizar e pregar o evangelho a toda criatura, mas não em seu nome, em meu nome. Eu estou mandando que você repita o que eu ensinei. Não tira da sua cabeça coisas que eu não ensinei, né? Ouça o que o sucessor de Pedro está dizendo, ouça o que a igreja, o colegiado da igreja está querendo mostrar para você. É aí que meu espírito está. Então, tanto no direito civil como para Deus, quem excede os poderes que o outro lhe conferiu, responde ele mesmo pelos excessos, né?
Eu sempre comento aqui que o mandatário, eu, você, que temos essa missão de evangelizar, vamos responder perante Deus pelos desvios dos nossos irmãos, pelo escândalo que muitas vezes causamos àqueles que ainda estão construindo sua fé, ou muitas vezes não têm nem acesso a ela. Então, esses desvios, quem vai nos cobrar? No direito civil é a justiça. Olha, mandatário, você é responsável ali porque os seus poderes eram para fazer isso e isso, você extrapolou seus poderes. E quando a gente chegar para Deus, a gente vai estar limpo com Deus, e Deus vai dizer, muito bem, meu filho, você empregou todo o ensinamento que eu tinha através da igreja e ajudou na construção do reino. Ele vai dizer assim, olha, meu filho, ali você errou, ali eu não falei isso, eu não falei aquilo. Então essa cobrança, ela vai vir. E também vai vir o quê? A recompensa, né, que os filhos de Deus vão ter pela fidelidade a esse mandato. O mesmo serve para as organizações religiosas, ordens, irmandades, instituições, etc. Um membro nunca poderá macular toda uma regra por as ter quebrado. Né? Não vamos nomear uma regra inteira, uma organização inteira por conta de um desvio. Isso seria o mesmo que dizer que ser um membro da família é criminoso, toda a família é, né? Aí estão dizendo, os padres pedófilos, né? Essas coisas que a mídia gosta de mostrar. Então quer dizer que todos os padres são tarados? Todos os padres são pedófilos? Então isso é uma conclusão totalmente lógica, construída para que a nossa fé seja o quê? Diminuída. Isso não pode acontecer. Muito menos lá os missionários jesuítas, os missionários franciscanos, eles deram a vida aqui no nosso território. A gente vai ver nessa entrevista, né? E é muito bonito. Então, só mais uma coisa minha, né? Porque essas observações sou eu que estou fazendo. Uma nova vida das comunidades e dos povos da América Latina e sua evangelização não são mais ordenados hoje por reis e rainhas, em conjunto com a colonização de territórios, mas é a própria igreja atuando diretamente pelos seus sumos pontífices que vem pedindo aos bispos desses países, como a gente viu no vídeo anterior, que concentrem seus esforços e zelo missionário nestas regiões, especialmente as de difícil acesso. O Papa vai pedir isso, a gente vai ver num próximo vídeo aí, ele vai pedir isso, esse zelo missionário, que os bispos sejam o quê? Sejam beneméritos dessa missão dos povos amazônicos, que eles destinem sacerdotes em formação para essas áreas, que a igreja se volte mais para essas áreas desses povos que muitas vezes estão ali em situações que muitas vezes impedem eles de receber qualquer coisa boa, muito menos evangelização. Então, essa integralidade do cuidado com o ser humano que a igreja deve ter, né? Então, ainda há colonização, eu coloquei aqui pela exploração, escravidão, e cabe à igreja continuar essa missão, e a gente vai ver que bonito que a igreja atuou em todos os sentidos. Eu aproveito aqui para ler para vocês, antes de pegar esse resumo dessa entrevista que Dom Estevão fez aqui, porque, como eu disse, a gente não vai falar da entrevista nesse vídeo, mas eu quero ler para vocês o que o Papa disse sobre a complexidade desse problema na querida Amazônia. Vocês vão ver que muito do que aconteceu lá no início da colonização continua acontecendo hoje, de formas distintas, como eu disse no início do vídeo, né? As operações, número 14, as operações econômicas, nacionais e internacionais, muitas vezes estão cometendo injustiças e crimes dentro desses locais. E cita exemplos que chama de instrumento que mata. Ele está citando os exemplos. Número 1, empresas à procura de lucro fácil se apropriam de terrenos, privatizam a água potável. 2, autoridades que deixam mão livre a madeireiros, projetos minerários ou petrolíferos, atividades que devastam a floresta e contaminam o ambiente. Deixam a mão livre. Não quer dizer que não se deva explorar, que não seja importante explorar. Quer dizer que deve haver um controle sobre essa atuação e que muitas vezes a corrupção impede esse controle, né? Graves violações de direitos humanos acontecem nesse lugar, novas formas de escravidão, especialmente a das mulheres, que são usadas, prostituídas, traficadas, né? O narcotráfico propaga, é uma praga que procura submeter os indígenas também, e mais ou menos, né? Também ele fala desse tráfico de pessoas que aproveita os expulsos do seu contexto cultural, que muitas vezes são obrigados a abandonar a região. E aí vem Papa Francisco cita São João Paulo II,
que em discurso à Academia Pontifícia das Ciências Sociais em 24 de abril de 2001 disse: não podemos permitir que a globalização se transforme num novo tipo de colonialismo. Então, eu encerro esse trechinho da querida Amazônia para a gente pegar esse resuminho e terminar esse vídeo, essa entrevista da revista espanhola Palabra foi feita com o arcebispo, como eu disse, o primaz Monsenhor Nicolas de Jesus Lopes Rodrigues, de São Domingos, né, ou de Santo Domingo, a capital da República Dominicana, que foi onde começou a evangelização da América Latina, e lá culminariam, né, as celebrações desse 5º aniversário em 1992. Esse arcebispo era primaz desde 1981, essa revista é de 90, ou seja, já estava há 9 anos, né, como presidente também da comissão preparatória das celebrações desse 5º aniversário e vice-presidente do CONLAN. Então ele tem muito para falar sobre isso, fala com conhecimento de causa. E eu achei importante a gente pular aqui para a reflexão de Dom Estevão, que ele vai fazer no final da entrevista. Mas por que eu trouxe ela para o início? Para a gente saber do que a gente vai falar. Por que Dom Estevão acha tão importante e citou, né, uma passagem em que São José de Anchieta, né, São José de Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014, salvo engano, 2014, justamente, que era um missionário jesuíta. Eu tenho um vídeo aqui que a gente fala aqui com isso, com essa querida Amazônia. O Papa está querendo tomar as missões, sim, mas as missões dos jesuítas que foram expulsos pelo poder maçom aqui através de Marquês de Pombal. Então o que o Papa está fazendo é voltando na história como primeiro Papa da América Latina para poder continuar essa missão, que pode ser exemplo no mundo inteiro, como ele diz no artigo 5º. Mas vamos ver o que Dom Estevão Bittencourt diz aqui, e a gente encerra esse vídeo, e nas próximas a gente segue com a entrevista. Dom Estevão diz assim: os dizeres da entrevista transcrita aplicam-se também à evangelização do Brasil. Neste houve, ao lado das inevitáveis falhas humanas, grande zelo por parte dos missionários. É de lembrar que trabalhavam sob o regime do padroado, segundo o qual o rei era, em alguns assuntos, o delegado do Papa para promover a difusão do Evangelho, o que seria hoje o núncio apostólico, né? Que é o diplomata do Vaticano, mais ou menos assim. É a diplomacia do Vaticano dentro do país. A gente sabe que o Vaticano é o menor país do mundo, então a diplomacia é feita pelo quê? Pelo núncio apostólico. Antigamente era o quê? O rei e a rainha. Olha só que dificuldade, né? A questão política estava imiscuída com a igreja. Então não dá pra gente julgar com a visão que a gente tem hoje de mundo e de governo. É isso que eu li lá no início, né? Então esse regime do padroado, o rei tinha essa delegação do Papa para promover a difusão do Evangelho. E é por isso que eles vinham colonizar junto desses missionários, né? No caso aqui os jesuítas, os franciscanos, porque essa também era a missão da colonização, evangelizar. Tal ordem de coisas que hoje reconhecemos ser desaconselhada, obviamente, né? Era nos séculos XV e XIV considerada normal ou mesmo ideal, quer dizer, a mentalidade daquela época. O rei, sendo católico, como foi, né, o rei da Espanha, devia colaborar com a igreja na implantação do reino de Deus, de modo que as autoridades eclesiásticas, as autoridades da igreja, lhe faziam voto de confiança. Voto este ao qual nem todos os monarcas corresponderam dignamente. E a gente viu esse extrapolamento desse poder, né? Com vistas especialmente ao Brasil, reproduzimos a seguir o depoimento do bem-aventurado José de Anchieta, que nasceu em 1534 e faleceu em 1597, e fala de suas fadigas missionárias em carta dirigida ao padre Diego Lainez, prepósito geral da Companhia de Jesus, em 1º de junho de 1560. Vamos ouvir o que diz São José de Anchieta. De outros muitos poderia contar máximos escravos, dos quais uns morrem batizados de pouco, outros já há dias que o foram, acabando sua confissão, vão para o Senhor. Pelo que, quase sem cessar, andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas chuvas ou grandes enchentes de rios, e muitas vezes de noite, por bosques muito escuros, e socorrermos aos enfermos não sem grande trabalho, assim pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo,
máxime sendo tantas essas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades como ocorrem. Nem mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Ajunta-se a isto que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar. Assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos que os mesmos enfermos. Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos e os que morrem. Ei-me detido em contar os que morrem, porque aquele se há de julgar verdadeiro fruto que permanece até o fim. Porque dos vivos não ousarei contar nada, por ser tanta inconstância em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, os quais, livres das perigosas águas deste mudável mar, abraça a fé e os mandamentos do Senhor, são translados à vida, soltos das prisões da morte. E assim, os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. E contudo trabalhamos com muita diligência em sua doutrina, os admoestamos em públicas predicações e particulares práticas, que perseverem no que têm aprendido, confessem-se e comungam muitos cada domingo. Vêm também de outros lugares onde estão dispersados a ouvir as missas e confessar-se. Texto original em Serafim Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, volume 3, São Paulo, 1954, páginas 253, 255, para quem se interessar de ler essas cartas de São José de Anchieta. E termino com a reflexão de Dom Estevão. O heroísmo dos missionários até hoje fala aos cristãos do Brasil. Vem a ser, com o zelo de muitos outros evangelizadores, um patrimônio precioso que as gerações subsequentes não é lícito trair ou depreciar. Ao contrário, os herdeiros de tantos heróis hão de exercer o mesmo zelo abnegado em prol do reino de Deus. Termino essa leitura para continuar no próximo vídeo e que Deus abençoe o Papa Francisco, abençoe os missionários no Brasil, envie santos sacerdotes para essas regiões, que se inspirem em São José de Anchieta e tantos outros que nós aqui vamos procurar aprender a trazer de volta à memória, essas almas santas, né? Que deram suas vidas pela evangelização dos pequenos, dos menores, aqueles tão amados por Deus. Que a nossa igreja floresça realmente com rostos amazônicos, cheios de amor, de esperança e de paz. Vamos continuar estudando porque a nossa história é muito bonita e, se Deus quiser, vai ficar ainda mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima.